Olá, eu sou o Macorati e esta é a nossa aula 4 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula eu vou falar sobre o ASP.NET MVC 5, que vai ser o foco desse curso, da sua instalação e da estrutura de um projeto MVC. O foco do nosso curso vai ser o ASP.NET MVC 5. A versão 5 é a versão mais recente, embora já esteja no forno a ASP.NET MVC 6. Vai vir com o ASP.NET 5, que é a nova versão da plataforma ASP.NET. Como eu disse, ao longo do curso eu vou estar abordando alguns recursos do MVC 6 e falando um pouco também da ASP.NET 5. Bom, sobre o MVC 6, embora ele não tenha tido o seu lançamento oficial, ele já tem algumas coisas definidas, como por exemplo, agora você vai poder desenvolver aplicações ASP.NET para OS e para Linux. Você não vai precisar estar vinculado à plataforma Windows. Outro recurso que foi implementado e foi incluído no ASP.NET MVC foi o recurso ao Bower, ao NPM e ao Grunt.js. Outra coisa é que o ASP.NET MVC ele vai ter templates para a criação de controllers, módulos e factories do AngularJS. E também outra coisa interessante é que a ASP.NET MVC 6 ele já vai vir com o framework de injeção de dependência. Nós não vamos mais ter que ficar dependendo de frameworks de terceiro. O ASP.NET MVC 6 também vai vir com o recurso das tag helpers. O framework padrão para teste vai ser o XUnit. Acho que é basicamente isso o principal. Mas ao longo do curso eu volto a falar sobre ele. Agora, com relação ao ASP.NET MVC 5, ele trouxe bastante novidades. Eu escrevi um artigo onde eu falo sobre as novidades principais da ASP.NET MVC 5, como o OneASP, o ASP.NET Identity, que é um novo recurso para autenticação do ASP.NET. Você não precisa mais usar membership. O Bootstrap, os Authentication Filters, o Filter Override, o Scaffolding. Tudo isso nós vamos mostrar e abordar neste curso, que são recursos do ASP.NET MVC 5. Então o nosso foco vai ser ASP.NET MVC 5. Os requisitos de software para instalar o ASP.NET MVC 5 são: você tem que ter o Net Framework 4.5, o Windows Vista SP2, o Windows 7 e ele roda no seguinte sistema operacionais: Windows Server 2008, Release 2 e Windows Server 2012. Você pode instalar a ASP.NET MVC 5, se você já tinha versões anteriores instaladas, você pode instalar ela lado a lado, não há problema nenhum. E eu vou mostrar aqui para você na minha máquina. Eu tenho a instalação, tenho várias versões da ASP.NET, quer ver? Estou abrindo aqui o meu o painel de controle. Olha aqui, ASP.NET MVC 2, MVC 3, MVC 4. Eu tenho as 3 versões instaladas, tá? A minha MVC 5 não aparece aqui porque ela já está incluída no Visual Studio 2013. Então, a ASP.NET MVC 5 ela é suportada no Visual Studio 2012, no Visual Studio 2013 e suas versões Express. Nós vamos usar o Visual Studio 2013, a versão Community. E você também pode usar o Microsoft Visual Studio 2013 Express for Web. Tá? Então, se você usar o Visual Studio 2013 ou suas versões Express, a ASP.NET MVC 5 já está incluída nessas versões. Agora, se você tiver o Visual Studio 2012, você pode instalar a ASP.NET 5 nesse link aqui, Você faz o download e instala ela na sua máquina. Com o Visual Studio 2013 ela já está incluída, Usando
o NET Framework 4.5, todos os assemblies necessários de uma aplicação criada no ASP.NET MVC5 serão incluídos no diretório bin da sua aplicação, tá? Você não precisa fazer mais nada. Bom, então, eu vou criar agora um projeto ASP.NET MVC5. Eu vou mostrar, eu vou abrir aqui o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web, e eu já tenho aqui um projeto criado, é um projeto vazio. Tá? E aqui é o mesmo projeto no Visual Studio 2015. Tá? Note que não tem diferença nenhuma nos projetos. Tá? Eu vou fechar e vou abrir o Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web e vou clicar em New Project. E aqui, tá, você tem o menu New Project, e aqui você pode escolher a linguagem, tá, Visual Basic ou C Sharp, por exemplo, Visual C Sharp. Aí você seleciona Web, e você tem na opção Web, aqui você vai usar o recurso One ASP.NET. Então nós vamos selecionar ASP.NET Web Application. Então eu vou colocar aqui, MVC Demo, vou dar um OK. Aqui ele me abre a janela do novo projeto. Então nós podemos selecionar um template aqui e adicionar referências e pastas ao nosso projeto. Por exemplo, um projeto vazio, eu posso escolher ele Web Forms ou MVC, ou Web Forms e MVC e Web API também. Tá vendo que aqui, agora, esse é o grande recurso do One ASP.NET. Eu posso selecionar uma aplicação Web Forms e incluir recursos MVC nela, ou Web API também. Certo? Eu posso escolher uma aplicação MVC. A diferença entre eu escolher Entity e MVC é que aqui ele vai me criar um projeto MVC vazio. Quando eu escolho MVC, ele vai criar um projeto, né, usando uma arquitetura MVC, né, e vai incluir algumas características, né, alguns recursos, como o Identity, ele vai criar um controlador home, ele já vai criar as views, certo? Então, eu vou criar aqui para mostrar para você um projeto vazio, né? ASP.NET MVC. Vou dar um OK. Vou abrir agora o Community 2015 e vou fazer a mesma coisa. New Project. Olha aqui já é diferente, né? Então, aqui eu já não tenho mais aquela estrutura One ASP.NET. Eu vou clicar aqui, vou selecionar ASP.NET Web Application, vou colocar aqui, ASP.NET MVC Demo 2015, que é o do Visual Studio 2015. Só para você comparar as estruturas, note a diferença, os templates. Na parte de cima você tem os templates compatíveis com o ASP.NET MVC 5. E embaixo você tem os novos recursos, que é da ASP.NET 5. Por exemplo, aqui no nosso caso, eu vou criar um projeto vazio, né, MVC. Vou dar um OK. Vamos ver a estrutura aqui, a estrutura que foi criada, a estrutura padrão do projeto MVC, que foi criada no Visual Studio 2013. Tá? Vamos ver no 2015. Vamos comparar lado a lado para você ver. Olha, praticamente não houve alteração, né? Referências, AppData, AppStat, Control Model Views, né? Não houve alteração nenhuma, tá? No template do projeto. Então eu vou fechar aqui o 2015 e vou ficar somente com o 2013. Então vamos ver a estrutura de um projeto MVC. Tá? Olha, você tem a solução,
o projeto, as propriedades do projeto, né? As referências. Note que nas referências, quando você cria um projeto padrão ASP.NET MVC, você tem referências do Razor, do Configuration, né? Da C#, que é a linguagem que eu escolhi. Você tem bastante referência já incluída no projeto. A pasta appdata, ela serve para armazenar os arquivos do banco de dados que você estiver utilizando na sua aplicação, quando você não especificar um caminho, né, que aponta para o seu servidor. No caso, se você usar um banco de dados de SQL Server, tá, e você usar ele e você não definir a configuração apontando para o seu servidor, ele vai ser colocado nessa pasta. A pasta app-start é uma pasta onde ficam as configurações do seu projeto. Tá? Num projeto vazio, note que eu tenho um único arquivo, que é chamado root config, onde está definida a rota da aplicação. Tá? Essa rota é muito importante, é ela que diz para a aplicação qual caminho, né, as requisições devem chegar quando o controlador for atendê-las. Tá? Nós vamos falar isso depois, com mais detalhes depois. E você tem a pasta Controllers, né, Models e Views. Na pasta Controllers, tá, você tem as classes dos seus controladores. Na pasta Models, você tem a pasta dos seus, as classes referente ao tratamento do seu modelo de dados, né? Modelo de domínio da sua aplicação. Na pasta Views, você tem os arquivos de visualização. São os arquivos HTML, CSHTML, tudo que foi referente à parte de apresentação. O arquivo Global AJAX é o arquivo que inicializa a aplicação. Tá? Ele dá um start, nota que ele já registra áreas e já ativa as rotas. O arquivo package.config é o arquivo utilizado para guardar as configurações, as referências do NuGet. Todas as referências que foram incluídas no seu projeto, elas são armazenadas nesse pacote. E aqui você tem a indicação do namespace relativo ao pacote que está sendo usado e a versão, tá? E a versão do framework que ele usa, correto? E no web-config você tem as configurações do seu projeto web. Aqui que você define as strings de conexão e outros recursos de configuração. Essa é, por convenção, a estrutura gerada pelo framework ASP.NET MVC. O mais importante são a parte Controllers, Models e Views. Se você estivesse perguntando, mas eu sou obrigado a seguir essa referência? Não, você não é obrigado. Tá? Essa convenção ela foi definida para ajudar a vida do desenvolvedor. É claro que num projeto corporativo você pode dividir, tá? No caso, o controller em outro projeto, né? Mas, de forma geral, isso atende a 90% da necessidade dos desenvolvedores. Tá? Então, aqui eu já fiz o resumo da estrutura do projeto, né? E gostaria de chamar a atenção para a pasta Controller, né? Da estrutura do projeto, a pasta Models e a pasta Views. Tá? Lembrando que na pasta Controller você tem as classes que vão tratar das requisições, que são as classes do seu controlador. Na pasta Model, as classes que representam e manipulam dados e objetos de negócio do seu domínio. E na pasta View você tem os arquivos de templates da interface do usuário que renderizam a saída do HTML. Então, essa é a estrutura de um projeto ASP.NET MVC. Na próxima aula nós vamos criar efetivamente o nosso primeiro projeto ASP.NET MVC e ver o seu funcionamento. Antes de encerrar a videoaula, eu gostaria de abordar um conceito muito importante que você deve ter, que são requisições HTTP. Tá? Então, as requisições HTTP mais utilizadas, tá, são o GET e o POST. Tá?
A requisição GET requisita dados de um recurso específico. Tá? Ela usa a própria URL para enviar dados. Tá? Então, a requisição GET, por exemplo, quando você acessa um site, você vai notar que, eu vou pegar um exemplo aqui para você, ó. Vamos lá no Macorad.net. Note que quando eu acesso aqui um link, ó, eu passei uma requisição GET. Ó o que foi passado aqui na URL. Tá? Uma interrogação, cat id igual a 23. Essa interrogação ela é usada para separar, indicar que o que vem a seguir é um parâmetro. Aqui você tem o nome do parâmetro e aqui você tem o valor do parâmetro. Então as requisições GET elas são visíveis na URL, elas são limitadas a um tamanho de 255 caracteres e só podem ser passados via texto na URL. Tá? Então nós usamos o GET quando nós fomos realizar buscas e consultas. Nós não usamos GET quando formos fazer alterações de dados no servidor. Tá? Então, de forma geral, você tem o interrogação, o nome do parâmetro, o sinal de igual e o valor do parâmetro. Você pode ter mais de um parâmetro, eles são separados pelo caractere e comercial. Nome e valor, se eu tivesse outro, seria nome e valor. Se você anotar as URLs dos navegadores, a requisição GET é a mais utilizada e é a padrão. Tá? Então, a requisição GET ela tem algumas características, tá? Que você tem que ficar atento. Por exemplo, ela pode ser armazenada no cache, ela fica no histórico do navegador, ela pode ser marcada. Tá? Você nunca deve usar o GET para tratar dados seguros, dados sensíveis. Né? Ela suporta somente caracteres ASCII. Tá? E basicamente é isso. Já a requisição POST, ela envia dados para ser processado. Tá? Para o processamento, envia dados para ser processado em recurso específico. Por exemplo, no caso de um servidor, você quer submeter um formulário. Os dados do POST eles não são enviados na URL, eles são enviados no corpo da mensagem. E é separado. Tá? A URL é separada dos dados. Nós usamos o POST basicamente para alterar dados, enviar arquivos e proteger dados. Tá? As requisições POST, diferente da requisição GET, ela não fica no cache, não permanece no histórico do navegador, elas não podem ser marcadas, elas não possuem restrição de tamanho. Tá? Você pode enviar, além de texto, você pode enviar dados binários. Tá? Elas não são visíveis, tá? E elas não têm restrição nenhuma. Então, de forma básica, GET é usado para busca e consulta, POST para alteração de dados, enviar arquivos e proteger dados. Então, essas são as duas requisições. Eu estou falando isso porque nas aplicações ASP.NET MVC, nós vamos ver aqui nos controladores o tratamento do GET e do POST de forma diferente. Então, era isso que eu queria. Essa videoaula. Na próxima aula nós vamos criar a nossa primeira aplicação ASP.NET MVC 5.